Olá, bom dia a todos. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus para nossa edificação. E hoje gostaria de estar abordando com você o capítulo 8 de Romanos, de 1 a 17, escrito pelo apóstolo Paulo, que começa esse capítulo com um versículo poderoso para nós todos. Ele diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual impacto essas palavras teriam sobre a sua vida se você estivesse condenado à morte? Na realidade, toda a humanidade estaria condenada à morte se Jesus não tivesse trazido uma solução. Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e estão destituídos, longe da glória de Deus, da presença de Deus. Mas louvado seja Deus, pois em Cristo Ele nos declarou não culpados, livres e libertos do domínio do pecado. Mas como isso é possível? Leamos o versículo 2 a 4. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus se entregou em sacrifício pelos nossos pecados. Na época do Antigo Testamento, os sacrifícios de animais eram continuamente oferecidos no templo. Esses sacrifícios revelavam aos judeus a gravidade do pecado, pois sem derramamento de sangue, eles não podiam ser perdoados. Levítico 17:11 nos diz: Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Mas o sangue dos animais não podia realmente tirar o pecado. Esses sacrifícios apontavam em direção do sacrifício de Jesus, que pagou o preço para a absolvição do pecado, para o perdão do pecado. O Espírito Santo que esteve presente na criação do mundo é o poder que permite um novo nascimento de cada cristão. Ele nos dá a força de que precisamos para viver a vida cristã. Leamos ainda o versículo 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porém, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo distingue nesse texto duas categorias de homens: aqueles que são controlados por sua natureza pecaminosa e aqueles que seguem o Espírito Santo, que são conduzidos pelo Espírito Santo. Não há meio termo. Ou alguém está na carne, carnal, vendido ao pecado, ou então alguém está no Espírito, submisso e guiado por ele. Não existe uma terceira alternativa. Ou você está de um lado ou você está de outro lado. Ou você é dominado e controlado pelo pecado, ou você é conduzido e guiado pelo Espírito Santo.
Devemos compreender que todos pertenceríamos ao primeiro grupo, controlado pela nossa natureza pecaminosa, se Jesus não tivesse nos oferecido uma solução. E João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 nos diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uma vez que nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, agora queremos continuar caminhando com Ele, porque é somente em seu caminho, é somente em Jesus que encontramos vida e paz. João, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Devemos escolher cada dia centrar, focalizar nossa vida em Deus. Para isso, usemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, para descobrir suas instruções e segui-las. A Bíblia é o manual de Deus para a nossa nova vida em Cristo Jesus, a vida cristã. E 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Em cada situação difícil, perguntemo-nos o que Jesus gostaria que fizéssemos. Assim que o Espírito Santo mostrar o que é certo, o que é justo, façamos isso de todo o coração, porque agora, como nova criatura em Cristo Jesus, nós somos guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Leiamos o versículo 9. Ele nos diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só que versículo. Será que você já se perguntou com preocupação se você era realmente um cristão ou não? A resposta é que o cristão é alguém em quem habita o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus, se o Espírito de Cristo não está nele, ele não pertence a ele. Se você sinceramente colocou sua confiança em Cristo para a sua salvação, e se você reconhece Cristo como seu Senhor, então o Espírito Santo vive em você e você é um cristão. Você, a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, o Espírito de Deus vem habitar em você. E Romanos 10, 9 e 10, ele nos fala sobre a salvação. Ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a Bíblia nos assegura, se nós confessarmos os nossos pecados e confessarmos Jesus como Senhor, se nós crermos na sua ressurreição e que Deus o enviou, nós somos salvos. E o Espírito Santo habita em nós. E nós podemos ter essa confirmação em 1 Coríntios 3,16, que confirma isso. Ele nos diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma vez que temos o Espírito Santo, recebemos poder para servir a Deus e fazer a sua vontade. Essa é a nova vida em Cristo Jesus. Poder servir e fazer a vontade de Deus. Vamos ler Romanos 11,
8:11, o versículo 11, e vejamos que promessa maravilhosa Deus tem para nós. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Isso é maravilhoso. É a garantia que nós temos que nós seremos ressuscitados, vivificados, receberemos um novo corpo para viver eternamente com o nosso Senhor. Amém? Então, o Espírito Santo é a promessa de Deus, a sua garantia de vida eterna para aqueles que nele creem. Pela fé, ele está agora em nós, e pela fé, nós temos a certeza de viver com Cristo para sempre. Leamos ainda do versículo 13 ao 17, que nos diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes por os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Olha como Deus é bom e maravilhoso. Ele não somente proveu para a nossa salvação, como ele nos deu do seu Espírito para nos conduzir. E é a nossa garantia que um dia nós viveremos eternamente com ele. Amém? E nesse texto que eu acabei de ler, Paulo, ele usa a prática da adoção para ilustrar o novo relacionamento do crente com Deus. Na cultura romana, aquele que era adotado perdia os direitos que desfrutava em sua antiga família e ganhava todos os direitos de um filho legítimo em sua nova família. Ele se tornava então o herdeiro da propriedade do seu novo pai. Da mesma forma, olha só, tornar-se cristão é se beneficiar de todos os privilégios e responsabilidades de um filho na família de Deus. E um dos privilégios mais extraordinários é ser guiado pelo Espírito de Deus. E nós queremos agradecer a Deus pelo seu Espírito que habita em nós, pela vida de Jesus. Sem Jesus, nós estaríamos todos condenados à morte. Mas agora, em Cristo Jesus, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos a oportunidade de sermos libertos dessa condenação, mas somente em Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu convido meu amigo, minha amiga, a realmente pensar e refletir nessas palavras. Como é importante hoje sabermos que nós temos uma salvação em Cristo Jesus, que nós somos libertos de toda condenação eterna e que nós podemos viver juntos com Cristo eternamente. Amém? Oremos. Senhor, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por essas palavras, pela tua palavra que é poderosa, pela vida nova que nós temos em Cristo Jesus, de sabermos que nós somos a habitação do teu Espírito. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver uma vida cotidiana cheia do teu poder, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Que nós não venhamos a ceder às tentações do pecado, às tentações do mundo, mas que nós possamos ficar firmes na tua palavra, sendo transformados por ela,
sendo santificado pelo teu Espírito que habita em nós. Ajuda-nos a fazer aquilo que é o certo e o correto e darmos bons testemunhos para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração, edificado a sua vida, assim como ela tem edificado a minha. E de sabermos que nós não somos mais condenados, mas que nós já temos a vida eterna com Jesus Cristo e que o Espírito de Deus habita em nós, esse Espírito maravilhoso que quer nos conduzir dia após dia a viver uma vida de integridade, de santidade, uma vida que vai agradar a Deus e nos conduzir a fazer a vontade de Deus, descobrir o propósito de Deus para nós a cada dia. Amém? Então eu te aguardo por uma próxima oportunidade, assim Deus permitindo. Até mais. Bye.